muita história e um tanto de mistério é o que o Pé na Estrada de hoje nos reserva nesta nossa missão de explorar a caverna indígena de Veranópolis. Pé na Estrada, turistando na região, terceira temporada. Oferecimento da Júlio Acessórios de Celular e Informática. Ótica e Joalheria Dom Rafaelo. Alumaral. Loja 7, a mais barata da cidade. Restaurante Bosque 286. Domus Veículos e Investimentos. Império Água e Luz. Giareta Odontologia. Vida Limpa, produtos e acessórios de limpeza. Um ambiente rochoso, de contornos irregulares, cercado pela mata e permeado pela escuridão. Estamos na Caverna Indígena, também conhecida como Gruta Selvagem, localizada na comunidade de Monte Ibérico, em Veranópolis. Então isso aqui possivelmente começou como um pequeno local de abrigo de animais. Com o passar do tempo, os índios caingangues, que eram os indígenas que circulavam livremente, que eram nômades por toda a região, eles acabavam se protegendo. E aqui foram encontrados pequenos vestígios de pequenas pedras que lembravam pontas de flecha, né? Ou outros utensílios foram encontrados. Por isso a denominação de caverna indígena. Quem acompanha o Pé na Estrada deve lembrar que no episódio da semana passada falamos do guia que estaria conosco nesta visita à caverna. Sou guia de turismo aqui da cidade de Veranópolis e em parte do roteiro Termas e Longevidade. Hoje as pessoas não me chamam pelo nome, mas pelo apelido de Tony Formaiari. Eu trabalho tanto como guia de turismo, recebendo grupos, ou com passeios próprios que eu desenvolvi com o meu Jeep Safari. O Tony é um estudioso e, portanto, conhecedor da histórica região que abriga esta e outras obras da natureza. A colonização italiana aqui na nossa região acontece a partir do ano de 1884, certo? Quando chegam os primeiros colonizadores, que são os imigrantes italianos. Esses são colocados, instalados nos seus lotes, nas suas colônias, e a partir daí eles começam a explorar sua propriedade. E muitos deles se deparam com essas grutas, né? Grutas, pequenas grutas. Isso tem em toda a nossa região, pequenas grutinhas. Mas essa é uma que se destaca, porque realmente é uma caverna, né? Uma caverna grande. Ao longo de milhões de anos, o processo de erosão foi esculpindo a caverna, que tem aproximadamente 30 metros de largura e cerca de 70 metros de extensão. Obviamente isso aqui era bem diferente antes da administração municipal colocar a mão, né? Houve uma interferência para realmente facilitar a chegada, que hoje qualquer pessoa chega bem próximo aqui por uma estrada de chão, vindo pela BR-470, né? Um pequeno percurso de 1,5 km, mais ou menos, de estrada boa, bom estado de conservação, chega próximo da entrada da caverna indígena. Apenas tem uma descida de uns 70 e poucos degraus para chegar aqui onde eu estou, nessa entrada. Antes desses degraus que nos conduzem até a caverna, uma imagem de São Francisco acolhe os visitantes. Até aí é possível chegar de carro. E dessa vez nós fomos com a Fiat Strada, o carro mais vendido do Brasil, versões com motor 1.3 e 1.0, câmbio manual ou automático, central multimídia de 8.7 polegadas e carregamento de celular por indução. Disponível na Domus Veículos. A caverna indígena está localizada a 9 quilômetros do centro de Veranópolis, em uma propriedade privada cedida em regime de comodato. O acesso é gratuito aos visitantes. Há mais ou menos 30 anos, o local é explorado como um ponto turístico que atrai pessoas de vários lugares. No dia em que estivemos por lá, nos encontramos com uma família de Santa Catarina. É claro que alguns cuidados são necessários para quem visita o local. A caverna tem um único acesso para a entrada e saída, e à medida que se avança gruta adentro, a luminosidade diminui até a escuridão total. É um habitat natural para alguns animais, que vez ou outra são encontrados por lá. Eu tenho uma prática de quem visita a caverna comigo de entrar com as tochas. Porque as tochas me remetem à forma como eu conheci esse local na minha
infância e adolescência, quando ainda não era explorada turisticamente, né? E também de homenagear a quem realmente se abrigou nesse local, porque a única luminosidade que se tinha ou era a luz do sol ou era a luz do fogo. Então eu faço essa questão de entrar com as tochas. É claro que a altura é variada, mas quando eu pegar a parte mais central da caverna, a pessoa não precisa nem se abaixar e vai entrando. Então as dimensões vão a partir de 2 metros de altura, chegando até quase 6 metros de altura. Então entra-se mais ou menos por 70 metros, uma dimensão máxima de 28 metros de largura, e onde são divididas em 3 galerias. Uma que é uma galeria um pouco menor, nós temos a outra que é a média, né, que é um pouco, que fica entre a menor e a maior de todas, e por fim então essa maior. E quando a gente entra nessa caverna, a gente tem uma sensação de confundir a temperatura que estava na parte externa da parte interna. Eu brinco que se eu chegar aqui com 2 graus negativos, como eu já vim em outras ocasiões, lá dentro parece que nós temos um aquecedor. E quando é o inverso também acontece essa alternância da temperatura, né? A caverna indígena ou gruta selvagem nos transfere a sensação de uma experiência arqueológica. E é inevitável que nessas relações em que se confluem o patrimônio cultural e os bens de natureza e material, lendas e mistérios se misturem à história. Nós tivemos um personagem na nossa história um pouco controverso, chamado Paco, ou chamado Francisco Sanches, que era um filho de espanhol que, com o passar do tempo, ele criou uma fama de ser uma pessoa muito brava, uma pessoa que metia medo. Então, existe uma mistura desse personagem que faz dele um herói, como de um bandido. Por muitos ele era visto como uma pessoa muito benevolente na comunidade onde ele vivia, mas por outro lado também tinham aqueles que viam ele como um grande soldado dos políticos da época, fazendo com que ele amedrontasse as pessoas para que votassem em esse ou aquele, né, personagem. Quando ele teve um conflito que ele acabou matando o delegado e mais um ajudante, estou falando lá do início do século, né? A partir daí ele passa a ser perseguido pelas forças policiais, pela polícia. Conta a história que nesse combate com o delegado ele saiu ferido. E ele passa a se esconder nas matas, nas florestas, né? E principalmente em grutas. Uma mais próxima até da comunidade onde ele morava, mas conta que aqui onde nós estamos, ele também se escondia. E aí entra aquela questão de lenda ou história, que ele entrava sempre de costa nas cavernas, né? Caminhando de costas, para as pegadas ficarem como se ele estivesse saindo. Então, diz que aqui foi um desses locais. Mais tarde, ele acabou sendo morto numa emboscada, né? Mas isso é uma história que realmente a gente não se detém muito, porque lenda se mistura um pouco com a história verdadeira. Para uns ele era herói, para outros ele era um bandido. Crenças e opiniões à parte, a caverna indígena de Veranópolis se revela pela beleza, pela simbologia natural. E cada um tem uma reação, cada um tem um sentimento diferente. Eu costumo dizer que tem uma simbologia a nossa entrada, mas principalmente a saída da caverna. Quando a gente sai da caverna, a gente pode se remeter aos nossos antepassados há muitos e muitos anos atrás, aqueles homens das cavernas, quando saem para explorar o desconhecido, acabam saindo porque já eram seres mais evoluídos. Então essa saída nossa também pode simbolizar uma renovação, uma evolução, sair melhor do que nós estávamos lá dentro.
Esta também é nossa missão aqui no Pé na Estrada, Tony. E por isso nós não cansamos de agradecer a todos que estão conosco nesta terceira temporada do programa, que você pode acompanhar na frequência 94.7 FM e com imagens sempre nos canais digitais da emissora. Então curte, compartilha e vem conosco porque semana que vem tem mais. Para onde vamos, será? Pé na Estrada, turistando na região, terceira temporada. Oferecimento da Júlio Acessórios de Celular e Informática. Ótica e Joalheria Dom Rafaelo. Alumaral. Loja 7, a mais barata da cidade. Restaurante Bosque 286. Domus Veículos e Investimentos. Império Água e Luz. Giareta Odontologia. Vida Limpa, produtos e acessórios de limpeza.